Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do grupo de estudos Fundamentos Psicanalíticos pela Escola Formação do Psicanalista. E hoje encerramos aqui, essa parte teórica do livro Fundamentos Psicanalíticos, que é sobre a questão da teoria, né? E a partir da semana que vem, já estaremos entrando aí na parte das psicopatologias. Então, você que chegou até aqui, né? Eu convido a abrir na página 185 o espelho na teoria e na prática psicanalítica. O espelho é tão antigo como a história da humanidade, muito antes de adquirir forma científica de vidro com parte posterior recoberta por uma amálgama. Os primitivos miravam-se no espelho das cristalinas águas paradas e construíram suas crendices diante do misterioso fenômeno da reflexão. Sob diversas formas, é relevante a presença do espelho em todas as áreas humanísticas, como a arte, literatura, folclore, religião, mitologia, ciência e naturalmente, das concepções psicanalíticas, sendo que essas últimas é que constituirão o enfoque principal deste capítulo. A função do espelho é dissociável da função do olhar, por isso creio ser útil repassar algumas dos mitos que envolve com o propósito de embasar as considerações analíticas que se seguem. A mitologia e a Bíblia mostram-nos frequentemente o que o ato de olhar foi significado de forma persecutória. Assim, as filhas e a mulher de Ló foram transformadas em estátuas de sal por terem desobedecido a proibição de Deus, no sentido de que não mirasse os pecados de Sodoma e Gomorra. Só uma correção aqui. Eu acredito que Zima esteja se equivocando. A única pessoa que virou estátua de sal foi a mulher de Ló. Até porque as filhas de Ló depois engravidaram dele, né? Tendo concepção para não perder ali a linhagem dele. Então, elas engravidaram do próprio pai, embriagaram ele e elas assim coabitaram com ele, né? Então, cada uma das filhas engravidou dele para não perder a linhagem, né? Aliás, o que permanece uma linhagem é a perpetuação desses filhos e netos, né? A questão do útero estéril é uma forma de finalizar, findar aquela linhagem. O Narciso perdeu-se no olhar, especular, deslumbrado de si próprio. O Édipo cegou-se como castigo pelo crime edípico. Orfeu voltou a cabeça para olhar a sombra da formosa Eurídice e perdeu-se para sempre. O herói Perseu defendeu-se da Medusa, uma das três órgãs cuja cabeça, mesmo arrancada, conservava o poder de petrificar quem olhasse, forçando a mirar-se. Na mitologia judaico-cabalística aparece a figura do Golem, uma espécie de robô extraído do barro que era, que era mudo, uma alusão a que não atingiu a linguagem verbal, a que invoca a temida visão do duplo, da sombra, a moda da imagem especular. Também as folclóricas crendices populares oferecem-nos um fértil manancial alusivo ao espelho. Seguem
A imagem reproduzida no espelho das águas adquiriu um significado de sobrenaturalidade. Em quase todas as partes do mundo havia uma proibição de mirar-se das águas paradas, porque acreditava-se que a imagem refletida na água seria a alma disponível às forças do bem, às forças do mal e do demônio. Para os povos da Grécia Antiga, sonhar com o reflexo da própria imagem na água era um auguro de morte. Isso é explicado pelo fato que o positivo percebia a própria imagem como algo real e que, portanto, pudesse abandoná-lo. Provavelmente, essa crença deu origem ao mito de Narciso. Os índios costumavam recusar o espelho, pois crê que a imagem refletida é sua própria alma e que a perderão se olharem. Algumas crendices populares, crianças que se olham no espelho custa falar, espelho quebrado é sinal de morte, olhar-se no espelho à noite é perigoso, pode ser, pode-se ver o diabo, etc. Em casa onde os mortos costumam cobrir-se nos espelhos durante 3 dias. Em casa onde há mortos é comum cobrir-se nos espelhos durante 3 dias. Em culturas primitivas era proibida a tomada de fotografias, pois a imagem, no caso a alma, ficaria presa e imóvel no retrato. Há uma primitiva conexão de significados entre a imagem refletida no espelho e a própria sombra. A sombra do corpo é parte integrante do mesmo e suscetível de ser portadora de todas as virtudes, poderes e perigos. Os mortos perdem a sombra concreta e transformam-se elas próprias em sombras que podem assustar os vivos. São as assombrações, e em certas culturas, pisar na sombra de alguém é considerado como uma agressão à própria, de uma a- apropriação de uma outra pessoa. Então, nós vemos aqui crenças antigas, mitos judaicos, cabalísticos, bíblicos, sobre a questão do olhar do espelho. Aliás, o olhar é um grande espelho, né? O olhar, ele é um grande espelho. Revisão da literatura psicanalítica concernente ao espelho. Pesquisadores que se dedicam à observação direta de crianças mostram a importância do espelho físico e da função especular, desde que as mais precoces etapas evolutivas e se encontra respaldo em textos de importantes autores. André Green, 1976. O estudioso de Winnicott afirma: sabemos que o bebê se alimenta no seio enquanto mama, olha não para o peito ou a mamadeira, mas para o rosto da mãe. Aliás, muitos outros estudiosos confirmam isso e acrescentam a observação de que o latente, por volta de 1 mês, olha fixamente para a mãe. E se está não corresponde, não corresponde, ele volta-se para um objeto brilhante, como uma janela ou televisão, por exemplo. Então, ela fixa o olhar. E se ela percebe por uma transmissão psíquica que ela não é desejada, ela para de olhar para a mãe. Um bebê muito sensível. Quem puder ler a obra de Renate Jones, uma psicóloga junguiana, ela vai relatar isso com muita propriedade no livro As Chaves do Inconsciente, onde fala dessa transmissão psíquica de maneira muito, muito poderosa. Então, quem puder ler essa obra, eu recomendo leia, onde vai entender o que André Luiz está dizendo, pois ele, além de ser um psicanalista francês e leitor de Lacan, também era um estudioso minucioso das obras de Donald Winnicott. Petor
também o psicanalista francês, 1988, registra que o próprio júbilo da criança frente à sua imagem especular encontra o seu protótipo nas manifestações de prazer que os psicólogos observam no recém-nascido, que imita os movimentos faciais de sua mãe. Sim, o primeiro espelho do humano é a face da mãe. É o primeiro. É ali que começa todo o elo afetivo, emocional, psíquico. É nesse olhar da mãe. É ali que começa tudo. É ali que começa a demarcação. É ali que começa a alfabetização. Ou a não alfabetização. Uma criança que não encontra esse retorno, desse afeto através do olhar, ele não tem um espelho na vida. Não tem. Por outro lado, alguns autores observam que a maioria dos bebês é canhoto no começo dos exercícios da manualidade. E daí eles invocam a imagem da mãe destra, que subministra movimentos e objetos com a mão ao seu filho, a qual o toma com a mão esquerda, como se estivesse diante de um espelho. Spitz, 1965, descreveu a conhecida reação de medo aos estranhos, processando-se por volta dos 8 meses. Esse período coincide no referencial kleiniano com a instalação da posição depressiva e da formação simbólica, com a subfase da diferenciação no curso da fase de separação e individuação. O que o estágio do espelho e que começa a conquista da imagem própria, Lacan, pode-se dizer, pode-se entender o estranhamento como reconhecimento da criança que ela existe separada da mãe e que existe um terceiro e que existem terceiros que são sentidos como sendo estranhos, intrusos e ameaçadores ao paraíso da fusão simbiótica. Então, o espelho é descrito por Winnicott, Gregory, como uma forma de identidade. Eu sou reconhecido por ela, ela me ama, e depois ele ganha uma identidade própria quando ele se vê no espelho e alguém diz: é você. Lacan diz que esse momento é o momento de júbilo da criança, quando essa mãe ou esse pai diz: é você que está ali. Será que tá ligado? Tem que estar atento. Às vezes ele te liga sozinho. Depois, Freud deu inúmeras contribuições à teoria psicanalítica em relação ao ato de olhar. E diretamente à função especular, basta lembrar os seus estudos relativos à cena primária, bem como os referentes à eleição narcísica de objetos. Quando ele fala eleição narcísica de objetos, é primeiramente essa aposta dos pais nesse bebê. É a aposta dos pais sobre esse bebê. Então, é a primeira aposta, né, nessa questão do narcisismo primário da criança. No entanto, em Freud, a menção explícita à palavra espelho aparece duas vezes, ou três, se considerarmos o espelho de água em que o Narciso se mirava,
A primeira referência está na famosa analogia que ele utilizou para caracterizar a sua regra da neutralidade, 1912, a qual será considerada mais adiante. A segunda referência direta ao espelho, extremamente pouco citada, aparece numa nota de rodapé além do princípio do prazer, 1920, no qual Freud descreve suas observações acerca do seu neto, de um ano e meio, o mesmo do muito conhecido jogo do Carretel, o Fornar. O jogo do espelho do menino consistia em que ele havia encontrado um modo de fazer desaparecer a si próprio, descobriu seu reflexo no espelho do corpo, de corpo inteiro, e que não chegava inteiramente ao chão, de maneira que, agachando-se, podia fazer sua imagem no espelho ir embora. O mesmo júbilo que seu netinho sentiu antes do reaparecimento do objeto mãe real após seu desaparecimento. Esse, a questão do Narciso nós vamos ver nesse capítulo aqui. Esse era o neto mais amado do Freud. Ele morre aos 8 anos de idade e Freud ele entra numa profunda amargura e desgosto. Ele fica sem escrever e sem publicar durante 5 anos, né? E esse foi um dos golpes da vida, né, que marcou a vida do Freud. O outro foi o caso que Marie Bonaparte, a sobrinha neta de Napoleão, narra no seu próprio livro, quem puder adquirir o livro dela, em que ela vê Freud chorando de maneira compulsiva quando a polícia de Hitler, né, a polícia secreta de Hitler, leva Ana Freud. Então, ele entra em desespero, ou seja, eu já perdi tanta coisa, somente meu neto, que eu tanto amava. Então, Marie Bonaparte, pela primeira vez, vê aquele homem que ela considerava inabalável, que nada abalava ele, ela o vê chorar de maneira compulsiva e ela toma providências para resgatar Ana Freud. Pô, tô com sono. Teóricos das relações objetais, dificilmente vamos encontrar nos textos desses autores alguma referência direta ao espelho. No entanto, a importantíssima contribuição de Melanie Klein acerca dos mecanismos de identificações projetivas, hoje universalmente aceita, facilitou o entendimento dos fenômenos especulares e abriu novas portas para os estudiosos das mais diferentes correntes analíticas. Assim, são os incessantes movimentos projetivos e intransitivos que explicam o barramento das fronteiras entre o eu e o outro, sendo que o eu encontra sua origem e apoio na imagem especular do outro. Dessa ótica, por exemplo, podemos entender o ciúme como sendo culminância da ambivalência de qualquer relação fundada em um modelo especular. Claro, a criança só vai introjetar algo dos pais se ela se identificar, é claro, e também é, for amada. Do contrário, não vai introjetar. É aquele velho discurso, nem parece que é filha deles ou filho deles. Fala dessa questão de algo que barrou. Aqui não vou introjetar, não vou deixar entrar nada que pertence a vocês. Lacan, 1936, em Escritos, essa, esse importante e controvertido
pensador francês, resgatando os estudos de Freud pertinentes aos pacientes narcisistas e paranoides. Descreveu o estágio do espelho. A partir dos 6 meses, a criança começa a conquistar a imagem da totalidade do seu corpo. Primitivamente, a criança não tem experiência corporal como unidade integrada. Pelo contrário, ela percebe o seu corpo como sendo uma dispersão de todas as suas partes, como a pintura de Jerônimo em Jardim dos Prazeres, do Museu do Prado, retrata de forma impactante. Essa dispersão corresponde à sensação de que haveria tantas parcialidades do corpo quanto as funções fisiológicas existissem. E isso porque nos primeiros anos de vida, por falta de matura- maturação biológica, o latente encontra-se submerso em uma confusão de sensações eh, desordenadas, difusas e indiferenciadas, que ele não sabe de onde procedem. Daí decorre a fantasia do corpo dividido com a respectiva angústia de desaparecimento. Então, Lacan vai ler toda a obra do Freud, vai fazer uma outra releitura minuciosa, aonde ele vai, em um dos seus seminários, ele vai tratar da questão, o retorno a Freud, mas ele também vai beber um pouco da Melanie Klein, Winnicott, Jung. Ele tem trocas de figurinhas com o Bill, e ele vai discutir essa questão de que a criança não sabe diferenciar o corpo dela do corpo da mãe. Então, ela acha que é uma unidade só. O Winnicott é seu trabalho, o papel do espelho da mãe e da família no desenvolvimento da criança. Sim, começa com a mãe esse espelho, depois ela vai buscar esse reflexo a partir da mãe, não do pai, dos avós, dos tios ou dos primos e dos próprios irmãos. Ela vai se espelhar ali como um referencial é, de identificação com ela própria. O autor concebeu uma das suas mais originais e gratificantes contribuições numa concepção diversa de Lacan. Ainda que o Winnicott admita que se baseou na etapa do espelho, desse, para Winnicott, o primeiro espelho da criatura humana é o rosto da mãe, sobretudo o seu olhar. Ao olhar-se no espelho do rosto materno, o bebê vê-se a si mesmo. Quando olho, sou visto, e logo existo. Posso agora me permitir olhar e ver. Quando eu olho, sou visto, e quando ele não é visto, ele não existe. É muito triste quando pegamos relatos clínicos quando a pessoa fala: ninguém me percebia, ninguém me notava, ninguém sabia que eu estava triste, não fui visto. Eu tenho falado aqui nessa aula e na outra aula do Freud a importância desse analista ter uma percepção extrapsíquica, que é também uma forma de olhar desse paciente, perceber essas feridas invisíveis. Aliás, é o tema da próxima live. Teremos a participação da psicóloga e aspirante à psicanálise Isabela Borges, a psicanalista Soraya Gonzaga. Então, se você não me segue no Instagram, está aqui aberto o convite, tá? Iremos falar sobre essa questão de feridas invisíveis, mas ela é invisível porque essa vida nunca foi vista, nunca foi notada, nunca foi percebida.
E quando esse paciente percebe que esse analista lhe vê, também pela escuta, ele passa a existir na análise. Você consegue perceber a importância da escuta analítica? É também uma forma de ver, é também uma forma de fazer esse sujeito existir. Olha o que ele diz aqui. Quando olho, sou visto. Ele olha e é visto, ou seja, é percebido. Logo existo. Então, quando essa crença não existe, é porque não há afeto sobre ela. Há sobre ela o abandono. Ninguém percebe ou consegue fazer a leitura do seu choro. Ela não é vista. Ela não existe. Passamos a existir a partir do afeto. Quando essa mãe deposita afeto nesse bebê ou dessa criança, ah, não é um simples olhar, é o olhar com afeto, a palavra com afeto, o toque com afeto. Vai fazer. Ele diz que a imagem do analista mãe e tem os potenciais do seu paciente. Ou seja, quando esse paciente é percebido pelo seu analista através da escuta, é óbvio que ele vai se apegar a esse analista com toda a força, através da transferência. Então, é muito gostoso quando a gente ouve pacientes falar, nossa, meu analista ou minha analista é fantástico. Ele está falando, me deram um lugar, me deram uma existência. É tão gostoso quando alguém passa a existir a partir dessa escuta. Ele agora existe, ele não sabe do meu porquê, que ele quantos dias para estar na análise, ele não sabe dizer, mas ele agora está a existir. E nesse existir, ele tem um lugar de escuta, um lugar de olhar. Corrute, este autor, criador da escola da psicologia do self, utiliza a expressão objetos do self. Aquele que funciona como o espelho da criança e que, mediante incessantes elogios e admiração a este, otorga-lhe uma imagem de self grandioso. O objeto parental que reflete para o filho uma imagem grandiosa que, que os pais têm de si próprio, constituído o imago parental idealizado, ou seja, que criança quer afeto? Esse ego, esse self, esse narciso primário, ele é afetado por esse afeto. É óbvio que essa criança vai se sentir grandiosa, feliz. Ela é amada, ela é querida, ela é apostada, é desejada. Marler é maiúscula, representante da escola da psicologia do ego, essa psicanalista norte-americana e sua equipe procederam em uma investigação científica pelo método da observação direta de bebês durante muitos anos, primeiramente com crianças psicóticas na década de 70 e após com os normais na década de 60, na descrição das etapas concernentes ao nascimento psicológico dos bebês. Marley dá um importante papel à função especular, tanto nas salas de observação havia um espelho ao nível do chão que prestava um estudo de várias reações das crianças diante dele. A autora destaca que os mecanismos do espelhamento mútuo servem na demarcação do eu e do outro. Sim,
Ela olha e fala: sou eu. Olha para o lado, vê o coleguinha, que é você. É uma forma também de formar, desenvolver a individualização dessa criança. Mas ela precisa do olhar dessa mãe. Ela precisa. O espelho e a capacidade do ego. Senso de identidade é a primeira conclusão a ser tirada da síntese antes feita e é de que é uma concordância geral quanto à importância do recíproco espelhamento filho-mãe na formação da identidade da criança, nesse processo identificatório, da mesma forma como valoriza-se a incorporação do seio bom versus seio mau. Creio ser indispensável acrescentar a função estruturante do olhar bom versus o olhar mau da mãe, e por meio de sucessivas experiências do bom olhar materno que se estabelece na criança e a crença de que se ela é vista como um objeto de amor, então ela existe. Olha que coisa linda, gente. Gente, eu vou ler para vocês de novo. Olha, dá até para fazer uma poesia, né? O olhar materno que se estabelece na criança, a crença de que ela é vista como objeto de amor, então ela existe. É um ente, ou seja, está nascendo uma entidade. A passagem do estado de entidade para identidade começa a partir da instalação da confiança básica, a qual permite uma progressiva desbiotização seguida de uma constância objetal na coesão do ser. A identidade nasce desse afeto, o sentimento de pertencer. É muito comum eu escutar, às vezes, na clínica ou fora da clínica, a pessoa dizer: preciso saber qual é o lugar. Ela já está dizendo, faltou olhar. Quando eu escuto essa fala na clínica e fora da clínica, eu preciso saber qual é o meu lugar. Ela não tem lugar. Não deram lugar para ela. Ela não existe. Ela é invisível. Ela não existe. Ela é invisível. E esse invisível pode se abrir vários leques. Alguém que não se sente pertencente a nada, ou que nada pertence a ela, cria-se uma falsa identidade de uma humildade que não existe. Por aí vai. Formação de símbolos, a capacidade do ego relativa à formação de símbolos parece estar conectada com a especularidade. A palavra símbolo, segundo Laplanche, Laplanche é um francês, tem até o dicionário Laplanche, né? E Pautalis era para os gregos o sinal de reconhecimento entre membros de uma mesma seita, por exemplo, formado pelas duas metades de um objeto partido que se aproximavam. Símbolo é, pois, a unidade perdida e refeita, sendo que esse encontro de duas metades pode ser entendido como equivalente ao jubiloso encontro da criança com a totalidade de sua imagem refletida. Mas ela só vai ter um encontro com ela se, primeiramente, ela foi encontrada no olhar dessa mãe, um olhar de afeto. Do contrário, o sentimento de não pertencimento, de identidade, vai continuar, vai continuar. Função especular e somatizações, desde a vida intrauterina
A biológica função do corpo provedor da mãe ao do bebê em gestação prolonga-se imaginariamente no recém-nascido. Supõe-se que essa fixação persista em forma de latente por toda a vida, podendo modificar-se em qualquer indivíduo sempre que estiver ameaçado, ameaçado o seu sentimento de identidade e de integração corporal e psíquica. Essa função primitiva vai sendo acrescentada, acrescida de novos, incessantes e indiscriminados estímulos provindos de todas as partes e que justamente com as respectivas sensações de angústia e significações vão sendo arquivados e registrados como representantes do ego. São representações do corpo e que, em condições regressivas, podem representar-se no corpo. Então, esse sentimento de identidade, de pertencimento, começa desde a vida uterina e marca e demarca. Isso abre o leque de várias temáticas que poderíamos aqui narrar. A pessoa brigando pelos seus direitos, a pessoa brigando pelo seu espaço, a pessoa brigando pelas suas insígnias fálicas daquilo que conquistou. Fala desse lugar de pertencimento. O espelho do mito do Narciso, a clássica e simplista versão de que o Narciso mirava-se nas águas da fonte porque estaria apaixonado por si mesmo. Pode ser, hoje ampliada por um entendimento bem mais complexo a partir da versão de Ovídio. Acredita-se que o elemento essencial do mito consiste na busca de Narciso por uma fusão especular no reflexo das águas da fonte, mãe, fonte da vida, ele busca a si mesmo. No entanto, ele está condenado a nunca encontrar a sua real imagem refletida, pelo fato de que essa corresponde a uma etapa evolutiva em que ela está indiscriminada e confundida com a mãe. Na versão, Narciso mirava-se no espelho para acalmar a pena e pela perda de sua irmã gêmea, que como ele também era belíssima. Também aí pode-se reconhecer a busca gemelar ou a sombra, o duplo, ou seja, a parte que lhe faltava para compor a totalidade de sua imagem corporal. Narciso comporta-se da mesma forma como a flor que lhe dá o nome, tal como é descrita por Brandão, como bela e inútil, decorativa, estéril, venenosa, não junto às águas, é, estupefaciente, de acordo com a sua raiz etimológica. Narc, de onde vem narcótico, é de vida breve e simboliza a morte e a ressurreição. Então, ele está numa busca de se encontrar, ou encontrar sua metade, por assim dizer. Também tem uma questão narcísica na questão das capturas narcísicas, aquilo que me identifico de maneira familiar. Às vezes o abandono, o descaso, são capturas narcísicas que fazem o sujeito ficar preso. Lacan vai dizer um perigo muito grande sobre as capturas narcísicas no sentido negativo, quando uma pessoa está presa ao desejo do outro.
Lacan diz que quanto mais estiver preso ao desejo desse outro, no caso, a figura dos pais, tende a esse outro nascer através desse desejo do outro, nascer dele próprio. Onde as pessoas vão dizer, nossa, você é totalmente sua mãe, você é totalmente seu pai. Então, cabe aqui a nós entendermos a importância do olhar da mãe e de ser visto através desse olhar de afeto. E essa escuta pelo afeto, essa escuta que também está vendo o sujeito, dá a ele uma existência. Se você gostou dessa videoaula, se você puder curtir, se você quer compartilhar com alguém que precisa assistir essa videoaula, fique à vontade. Quero comunicar aqui a vocês que essa é a última videoaula da parte teórica. A partir da semana que vem, estaremos entrando na parte das psicopatologias. Claro, iremos estudar as psicopatologias clássicas da psicanálise, mas existem inúmeras psicopatologias. É, Quem é membro da nossa escola, formação do psicanalista, lembrando que essas videoaulas logo, logo irão para o site da escola. E se você não é membro da nossa escola, mas deseja salvar essas aulas, por favor, fique à vontade. Pode baixá-las e ouvir quando você assim desejar. Desde já, muito obrigado pela participação de você que até aqui me acompanhou assistindo essa aula. Até a próxima videoaula.